Voltamos a apresentar Revista Justiça. 9h08. Revista Justiça Entrevista. Conversaremos agora com a doutora Luciana Gouveia, especialista em mediação e conciliação de conflitos e proteção patrimonial legal sobre a Lei 14.151, que dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial enquanto durar a pandemia. Doutora Luciana Gouveia, seja bem-vinda à Rádio Justiça. Muito obrigado por nos atender. Bom dia, Arthur. Eu que agradeço aqui. Um bom dia para os ouvintes, para vocês, tudo de bom para todos nós, certo? Certo. Doutora Luciana Gouveia, por que a demora para que uma lei seja efetiva e auxilie de forma objetiva, né? As pessoas, quais são os entraves para essa demora da aplicação dessa nova lei? Principalmente, já estamos aí entrando no segundo ano, fechando o segundo ano dessa pandemia. Pois é, Arthur, você vê, né? Essa lei é de maio de 21. Eu mesma só fui ter conhecimento agora, recentemente, exatamente porque amigos me pediram aí auxílio com relação a uma amiga que estava com esse problema, gestante, inclusive, não era nem só o problema do Covid, ela está doente, né? Ela tá gestante, está com 6 para 7 meses e está com risco de perder o neném, então ela precisa ficar em casa. E como agir, né, com o patrão, porque ela é empregada e ela precisa estar lá no balcão de pé. E foi aí que eu tomei conhecimento de pesquisar e tomei conhecimento dessa lei. E o que eu acho que acontece? As leis não são divulgadas. Você vê, são leis muito boas, né? São feitas exatamente para proteger o cidadão, no caso aqui, proteger a mulher grávida, para proteger o filho dessa mulher grávida, e a gente não tem conhecimento. Eu fico chocada de ver os noticiários que saem nas TVs, que saem nos próprios jornais, né? É tudo lazarento, né? Como se diz, em vez de trazer essas boas notícias, que você vê que o governo, e no caso aqui essa lei foi assinada até pelo Jair Bolsonaro, né? Que o governo está preocupado, sim, com a população e que ele pede, né, leis que facilitem a vida de todos. Mas isso não é divulgado nos noticiários. Deveria ser divulgado, deveria ser noticiado para que as pessoas fizessem uso dessas leis. Porque se as pessoas não fazem uso da lei, o que acontece? Ela cai em desuso, né? Ela, por não ser usada, ela não vai ser questionada no judiciário. Então, essa lei vai sendo esquecida, vai sendo perdida, e aquele benefício conquistado é deixado de mão. O próprio Código do Consumidor, né, a gente já falou algumas vezes isso aqui na rádio com você, o próprio Código do Consumidor que a gente tem, nossa, é uma lei assim de primeiro mundo e não é usada. O brasileiro não tem noção dos direitos que ali estão contidos e não briga por seus direitos, não reclama seus direitos. E as empresas, por sua vez, também aprontam e não cumprem com seus deveres, os deveres que estão ali na lei. Então, essa questão da legislação é uma pena que noticiários não peguem isso com vontade e divulguem a cada nova excelente lei que aparece. Porque também tem outras leis, né, Arthur, que precisam ser divulgadas para a gente saber da confusão que está sendo gerada no país. Eu estou muito chocada aí que recentemente eu estou lendo o livro, a obra aqui do professor Modesto Carvalhosa. Ele escreveu um livro maravilhoso, Uma Nova Constituição para o Brasil. E é chocante de ver como, ali por volta de 2016, 2017, até 2019, a Constituição foi sendo alterada, a gente ficou sem prestar atenção, isso não foi informado, e hoje em dia a gente tem uma Constituição que não beneficia nós, cidadãos. Entendeu? Assim, um absurdo, uma vergonha. Vale muito a pena, se você tiver a chance aí de convidar esse professor Carvalhosa para uma entrevista, porque é de cair o queixo. Então, assim, a gente precisa de gente que divulgue as leis, que divulgue o que está acontecendo, porque essas leis é que vão cuidar aí do funcionamento do país, né? E a gente, cidadão, precisa estar informado sobre isso. Doutora, e como seria dada essa publicização, essa publicidade das leis aprovadas no Congresso Nacional e estendendo também para as Assembleias Legislativas? Cabe a quem?
caberia ao nosso querido governo, né? Mas eu acho que caberia também, especialmente ao pessoal que cuida das mídias, né? Os repórteres mesmo. Poxa, essas grandes TVs, esses grandes canais, especialmente os canais que são de TV aberta, né? Esses são os mais responsáveis por realmente passar democraticamente a informação. Mas aí, de novo, em vez de passar a informação que nos interessa, que a gente pode se proteger como cidadão, eles ficam passando as informações lazarentas que só servem para favorar a população. Outra ideia que eu acho que seria muito boa, e eu já estou vendo acontecer, outro dia eu tive também a feliz surpresa de achar um canal desses de YouTube, acho que é mais de 50 nomes, que é exatamente uma pessoa, um homem, um senhor, né, 50 e poucos anos, sei lá, e ele diz claramente, ó, eu não vou trazer notícia ruim aqui, eu só vou trazer coisas boas. Então, assim, seria importante que, já que o governo não faz papel, que os repórteres, os jornalistas não estão fazendo o seu papel, que as TVs não estão fazendo o seu papel, então que cada um de nós, cidadãos, quem puder, cria seus canais aí de YouTube e vamos divulgar essas leis que são importantes. Tanto as que são importantes para facilitar a nossa vida de cidadãos, quanto as que estão nos prejudicando. Porque é uma coisa, de novo, se a gente lê essa obra do professor Modesto Carvalhosa, a gente vê que precisa mudar tudo para realmente a gente virar um país decente e realmente respeite a cidadania e o cidadão, entendeu? Doutora Luciana Gouveia, existe um canal que ele é muito criticado e eu amo a Voz do Brasil. Tive a sorte de fazer parte durante 15 anos apresentando e como repórter na Voz do Brasil, que ali noticia, mas só que o brasileiro também, a primeira coisa que faz é desligar o rádio na Voz do Brasil. Eu sei que embora tenha um horário determinado, mas ali tem boas informações do que é aprovado no Congresso Nacional. Perfeito. Você sabe que eu também trabalhei lá? Parabéns. Você devia estar em Brasília, eu estava no Rio de Janeiro. Eu também trabalhei lá, eu fiz estágio na Voz do Brasil. Mas, perfeito, excelente, exatamente o cidadão. Mas aí eu acho também que a Voz do Brasil, ela tinha que ter um formato que fosse mais, que realmente o povo quisesse, né? Tivesse vontade de ouvir. Mas vamos lá, era importante exatamente o que você falou, que o brasileiro ouvisse a Voz do Brasil para saber o que está acontecendo com o país, com certeza. E eu acho que essa falta de patriotismo, né, do brasileiro é que bagunça muito, né? Também deixa muita coisa de que está bagunçada, porque eu me lembro antigamente os mais velhos, né, o meu pai, meus pais, meus avós, olha, até eu mesma, o meu marido, a gente ouvia a Voz do Brasil exatamente para entender o que estava acontecendo com o país. O que esses governantes estão criando, estão fazendo, o que está acontecendo. Então, assim, é importante que o brasileiro comece a ter essa consciência. A gente precisa querer, a gente mesmo, mudar o país. É a gente que vai mudar. Não adianta ficar esperando, né, que alguém venha mudar, que Salvador apareça. Não vai aparecer. É cada um de nós que tem uma missão de fazer alguma coisa para mudar. E essa é uma excelente dica sua. Ouvir a Voz do Brasil, lá está informado. Mas além da Voz do Brasil, por que entendeu? Essas grandes TVs não noticiam isso também? Em vez de ficar lá repetindo. Se você parar para ouvir uma TV dessas, de canal aberto, elas repetem nos noticiários as mesmas coisas todos os dias, o dia inteiro. É realmente para deixar a gente em pânico, sem saber que tem excelentes soluções acontecendo por aí, né? Só se os senadores e deputados fizessem uma PEC obrigando a divulgação? Pois é, a pessoa obrigar a população a ouvir a Voz do Brasil. Não, os meios de comunicação... Não, o que eu disse assim, tiveram uma proposta de emenda à Constituição para que os veículos divulguem aquilo que vá ao encontro do interesse da sociedade. Perfeito, ia ser excelente. Né? Que, tipo, a concessão é só se, sei lá, 60% do seu tempo você usar para melhorar a vida do cidadão, né? Com esse tipo de informação. Aí, uma boa sugestão, vamos sugerir para esse povo, né? Porque eu acho que isso é que faz a diferença. Você vê, essa legislação aí é muito boa, né? Apesar dela ser incompleta, porque ela deve ter sido lá redigida às pressas, exatamente para proteger a mulher grávida, essa lei 14.151 lá de 2021, tanto que ela nem define assim, o que você faz com a mulher grávida para ela não trabalhar presencialmente, né?
fica faltando lá, porque eles só sugerem a readequação do trabalho em domicílio, por teletrabalho, mas tem trabalhos que não são assim, né? Quando a pessoa está vendendo lá no balcão, não dá para fazer de domicílio. E aí a lei não deixa clareza assim, do que faz, então, essa grávida, essa empregada, esse empregado, o que vão poder fazer resolver. E acaba que quem está correndo, né? Quem está tendo esse problema é que vai ter que ir decidindo e, no caso, se não der certo, vai ter que levar ao judiciário e pronto, né? Aí vai levar 10 anos para solucionar e aí já nasceu o neném já está grande, a grávida já precisou do auxílio do previdenciário, não teve. Então, assim, bagunça tudo, né? Então, mais uma vez, a importância da gente conhecer as leis que estão sendo aprovadas, criadas no nosso país. E a importância de que esses veículos de comunicação, especialmente esses grandes, de massa, de TV aberta, informem isso para o cidadão, para que o cidadão realmente assuma a sua cidadania e reclame seus direitos e cumpra com seus deveres e que o país, né, realmente progrida, né? Muito bem, nós conversamos com a especialista em mediação e conciliação de conflitos e proteção patrimonial, a doutora Luciana Gouveia, ela que falou sobre a Lei 14.151, que dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das atividades do trabalho presencial enquanto durar a pandemia. Doutora Luciana Gouveia, muito obrigado por trazer estas informações aos nossos ouvintes. Um bom dia. Eu que agradeço. Um bom dia para todos. São 9h20. A gente segue para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente retorna com o Revista Justiça. Estamos apresentando Revista Justiça. O seu fim de semana agora tem muito mais informação aqui na Rádio Justiça. Especial Agenda 2030, um plano global para garantir uma vida digna para todos. Todo sábado, às 5h da tarde, nossos convidados explicam cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, além de apresentar as ações do Poder Judiciário para atingir as metas da Agenda 2030 da ONU. E se você não puder acompanhar no sábado, ouça quando e onde quiser. Basta acessar o podcast no site da Rádio Justiça e também no Spotify. Especial Agenda 2030, um plano global para garantir uma vida digna para todos. Todo sábado às 5h da tarde e reprise domingo, no mesmo horário. Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. Voltamos a apresentar Revista Justiça. 9h22. Começamos o nosso segundo giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro com notícia do Supremo Tribunal Federal. STF abre ano judiciário de 2022 com sessão virtual daqui a pouco. Quem traz estas informações ao vivo é a repórter Lívia Azevedo. Bom dia, Lívia. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos os ouvintes. Exatamente, Arthur. Essa solenidade terá início daqui a pouco, às 10h, e vai ter transmissão ao vivo. Será integralmente realizada por videoconferência em razão dessa expansão da variante da Covid-19. Ela costuma ser breve e protocolar. Estão previstos apenas os discursos do presidente do STF, o ministro Luiz Fux, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Arthur, também foram convidados a participar o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Serão 39 sessões de julgamento entre fevereiro e o final de junho, conforme o calendário já divulgado antecipadamente pelo ministro Luiz Fux. E nessa primeira sessão, Arthur, está em pauta a retomada do julgamento da ação sobre as restrições impostas à realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro.
E nessa mesma sessão, ainda estão pautados o recurso com repercussão geral sobre a necessidade de negociação coletiva antes de demissões em massa e o referendo da liminar que determinou que as federações partidárias obtenham registro de estatuto até 6 meses antes das eleições. Essas sessões vão ser transmitidas ao vivo pela Rádio Justiça, pela TV Justiça e pelo canal do STF no YouTube. E a gente acompanha, então, daqui a pouco, essa abertura do ano judiciário de 2022. Arthur, volto com você. Muito obrigado, Lívia Azevedo, trazendo as informações ao vivo do Supremo Tribunal Federal. Daqui a gente segue para o Superior Tribunal de Justiça. STJ abre ano judiciário hoje com sessão da Corte Especial. Quem tem estas informações ao vivo e fala com a gente é o repórter Tiago Gomide. Bom dia, Tiago. Bom dia, Arthur. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Justiça. Arthur, o STJ abre hoje o ano judiciário de 2022 com uma sessão da Corte Especial marcada para logo mais às 14h. A reunião será realizada em formato híbrido, ou seja, presencial e por videoconferência, e terá transmissão ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. Com o início do ano forense, voltam a correr os prazos processuais que estavam suspensos em virtude do recesso. Logo após a primeira sessão da Corte do ano, Arthur, às 14h, o Pleno vai realizar uma sessão extraordinária para discutir o retorno às atividades presenciais. A partir de hoje, o STJ passa a exigir comprovante de vacinação para acesso às suas dependências. Servidores, estagiários, colaboradores e visitantes vão ter que apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 em meio físico ou digital, no qual constem as 2 doses da vacina ou a dose única, a depender do fabricante. Em relação ao público externo, as informações sobre o comprovante serão gravadas no sistema de controle de acesso na primeira vez que eles vierem aqui, evitando a necessidade de nova apresentação em cada acesso. No caso de pessoas com contraindicação para a vacina, o acesso vai poder ocorrer mediante a apresentação de relatório médico sobre a restrição a essa imunização. O uso de máscaras continua obrigatório em todas as dependências do STJ, como a aferição de temperatura. É com você, Arthur. Muito obrigado, Tiago Gomide, trazendo as informações ao vivo do STJ. A gente vai para o Tribunal Superior Eleitoral, que também abre o ano judiciário hoje à noite. Quem tem essas informações ao vivo para a gente é o repórter Fábio Ruas. Bom dia, Fábio. Bom dia, Arthur Filho. Exatamente, Arthur, o TSE realiza hoje à noite, a partir das 19h, essa sessão de abertura do ano judiciário de 2022, que vai ser transmitida aqui pela Rádio Justiça, pelo canal oficial da Justiça Eleitoral no YouTube e também pela TV Justiça. Então, o que acontece, Arthur? A partir de hoje, os prazos dos processos em tramitação no TSE que ficaram suspensos durante o recesso forense, eles voltam a vigorar normalmente, então vão ser retomadas, né, as sessões plenárias do TSE e a Secretaria do Tribunal também volta a funcionar de segunda a sexta-feira, de 11 da manhã às 7 da noite. As pessoas interessadas em contratar os protocolos judiciário administrativo e outras áreas da Corte via e-mail, também pode ser por e-mail ou por telefone. Todos esses contatos aí são possíveis encontrar tudo no site do TSE. Então é isso, Arthur. A partir de hoje começa o ano judiciário, tanto aqui no STF daqui a pouco, quanto no TSE, hoje à noite. Arthur, com você. Muito obrigado, Fábio Ruas, trazendo as informações ao vivo do TSE. Seguimos para a Advocacia Geral da União. A AGU comprova na Justiça que a União reforçou Bolsa Família durante pandemia. As informações ao vivo com a repórter Larissa Graciano. Bom dia, Larissa, seja bem-vinda. Oi, Arthur, bom dia para você. Muito obrigada. A Advocacia Geral da União comprovou na Justiça Federal de São Paulo que a União adotou as medidas necessárias para manter e ampliar o então Bolsa Família, programa de transferência de renda substituído pelo Auxílio Brasil em novembro de 2021, durante a pandemia. O caso foi parar na Justiça após uma ação civil pública movida pela Defensoria Pública da União para pedir que fossem concedidos de forma provisória e até o fim do estado de calamidade causado pela pandemia
todos os pedidos de ingresso no Bolsa Família pendentes de análise, além da manutenção de todos os benefícios já concedidos até o fim da pandemia. A AGU lembrou que o Poder Executivo Federal, por meio da medida provisória 929, de 25 de março de 2020, abriu um crédito extraordinário de mais de 3 bilhões de reais. Desse montante, 3 bilhões se destinariam ao Bolsa Família, fato que viabilizou a inclusão de 1.200.000 novas famílias já em abril de 2020. A União também ressaltou que a portaria 335 do Ministério da Cidadania suspendeu cancelamentos, bloqueios e suspensões do programa por 120 dias. A Justiça acolheu os argumentos da AGU e julgou improcedentes os pedidos. São essas as informações, eu volto com você, Arthur. Muito obrigado, Larissa Graciano, trazendo as informações ao vivo, direto da AGU. E daqui a pouco você vai acompanhar aqui a transmissão da abertura do ano judiciário aqui no Supremo Tribunal Federal. E nós teremos o jurista, o Dr. Mário Amaral Neto, destacando os pontos que serão ditos aqui pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e também como a pauta deste ano que começa a partir de amanhã com as votações. Em instantes, nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco você acompanha estas informações. Estamos apresentando Revista Justiça. Fique por dentro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário e a ele compete a guarda da Constituição, conforme definido no artigo 102 da própria Constituição Federal. A Corte é composta por 11 ministros, todos indicados pelo Presidente da República, que também é responsável pelas nomeações, que só ocorrem após a aprovação da escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Para ser ministro do Supremo, é necessário que o indicado seja brasileiro nato, com idade entre 35 e 65 anos, possuir notável saber jurídico e reputação ilibada. Saiba mais sobre o Supremo Tribunal Federal. Visite www.stf.jus.br. Rádio Justiça. Destaques da programação. O Regra do Jogo desta terça-feira vai destacar a decisão dos dirigentes da Fórmula 1 de tornar a vacina contra a Covid-19 obrigatória para a temporada de 2022. Terça-feira, a partir das 11 horas da manhã. Rádio Justiça. Destaques da programação. Na Rádio Justiça, você faz um passeio pelas grandes obras musicais escritas em todos os tempos com o programa A Hora do Maestro. O melhor da música clássica dos grandes compositores em interpretações especiais. Apresentação Maestro Cláudio Cohen, de segunda a sexta a partir da 13h e reapresentação às 20h. Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. Na madrugada, a Rádio Justiça é música para os seus ouvidos. Rádio Justiça. Pauta musical. O melhor do jazz, blues e da nova música popular brasileira. Eu vi a encarada na cara dura, tá na cara, criatura. Não mais cara, você ficou com cara e eu com a cara no chão. Pauta musical, onde o assunto é música. Diariamente na programação e nas madrugadas da Rádio Justiça. Sintonize boa música. Sintonize seus direitos. Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. Voltamos a apresentar Revista Justiça. 9h33. Revista Justiça Entrevista.
A Lei Distrital número 6.321 de 2019, que reserva às pessoas negras 20% das vagas oferecidas em concursos públicos no Distrito Federal, foi regulamentada por decreto pelo governo do Distrito Federal recentemente. A nova regra, proposta e aprovada na Câmara Legislativa do Distrito Federal, abrange vagas em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista controladas pelo governo do Distrito Federal e pelo Poder Legislativo, nos mesmos termos da Lei Federal número 13.990, sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2014. Para comentar esse assunto, nós vamos conversar com a secretária-geral da Comissão de Igualdade Racial de São Paulo, Ana Paula Gatti Vital. Seja bem-vinda à Rádio Justiça, senhora Ana Paula Gatti Vital. Obrigado por nos atender. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. Considero essa lei de extrema importância. Em relação às cotas, é uma política afirmativa necessária, inclusiva, e nós, como sociedade civil, nós temos que parabenizar e defender, esse tipo de iniciativa, porque o Estado tem os seus representantes, os seus funcionários ali, e é importante que a sociedade possa se ver representada nesses funcionários, nesses colaboradores do Estado, Então é importante a política de cotas e a gente parabeniza muito essa política afirmativa, a inclusão das cotas. Mas nos dias de hoje é preciso esse tipo ainda, doutora, porque o racismo ele é muito evidente no Brasil, ou é uma questão social que para tentar reparar o que foi no passado, que é sempre o discurso que a gente usa. É isto? Olha, na verdade, as cotas raciais, elas são necessárias, até a presente data, apesar de todo o processo de democratização, apesar da abolição da escravatura, não houve uma política de inclusão da população negra. Então, ela se vê subrepresentada em diversos setores. A maioria das pessoas, quando vai procurar um médico, um profissional de diversas áreas, é difícil encontrar um profissional negro dentro de alguns cargos, Então, é extremamente importante a adoção dessa política afirmativa. É necessário que se tenha cota, sim. É um processo reparativo também e é uma necessidade, por enquanto, para a sociedade brasileira, Apesar de nós já termos aí um longo período pós a abolição da escravatura, a gente não teve ainda inclusão da população negra e isso está sendo feito através das políticas de cotas. Ela é extremamente importante. Certo, porque a Universidade de Brasília teve esse início já há alguns anos aqui e depois outras repartições públicas começaram. O ideal seria em todos os níveis da União, estaduais e municipais? Com certeza é esse o objetivo, com certeza é isso que a sociedade clama. É uma necessidade e inclusive é importante parabenizar esse pioneirismo, de Brasília em relação a esses assuntos, Política afirmativa, a Universidade de Brasília, por exemplo, com a sua primeira iniciativa, esse pioneirismo de Brasília que irradie pelo país todo e que todas as esferas possam adotar esse tipo de política, porque é extremamente importante. A gente está falando de inclusão, de uma porcentagem da população que é a maioria, ela precisa se ver representada. Certo. Ana Paula, a questão do racismo no Brasil, porque tudo cai por causa do que foi feito no Congresso Nacional, tudo cai em injúria racial e nunca o crime de racismo. Então, o negro nunca vai ser valorizado e quem comete o crime de racismo nunca será punido. O que precisa fazer diante disto? É uma batalha grande, Nós tivemos aí alguns avanços, tornando a lei de injúria racial imprescritível, inafiançável, mas precisa avançar mais, É necessário que se tenha profissionais negros também dentro das esferas, nas delegacias,
nos juizados, os juízes, os promotores, os defensores, que consigam entender essa pauta dentro da sua sensibilidade. Eu acredito que na hora de tipificar o crime entre racismo e injúria racial, acontece muita falta de informação também. Né? Então, geralmente, às vezes, um crime que deveria ser punido como racismo acaba sendo classificado como injúria racial. Então, temos aí um longo caminho de conscientização, um longo caminho de inclusão, um longo caminho de busca pela justiça. Mas estamos no caminho. É um longo caminho, porque esta questão do racismo está no ser humano e nunca passa. Eu acredito que seja uma guerra vencida. O que precisa ter no entendimento é respeito ao próximo, né, ao diferente, né? E é apenas uma questão da melanina. Nós vimos agora recentemente lá no Rio de Janeiro um africano que trabalhou e foi cobrar uma dívida do patrão. Mataram ele de tanta paulada com um taco de beisebol, né? A que ponto chegamos? Isso ainda é um reflexo, né, desse período de escravatura, um reflexo nefasto, terrível. É algo que nos indigna, né, nos enche de indignação. Por isso que é extremamente importante iniciativas como essa, extremamente importante debates como esse proposto pela Rádio Justiça, onde a gente possa levar essa mensagem, né, de respeito, de democracia, de inclusão, de diversidade. É extremamente importante isso, para que a gente possa combater esse tipo de situação, né? E eu espero, sinceramente, que os envolvidos sejam punidos no rigor da lei. Estamos conversando com a secretária-geral da Comissão da Igualdade Racial de São Paulo, Ana Paula Gatti Vital. Ela que fala a respeito da Lei Distrital número 6.321 de 2019, que reserva às pessoas negras 20% das vagas oferecidas em concursos públicos aqui no Distrito Federal. Lei que foi regulamentada por decreto pelo governo aqui do Distrito Federal recentemente. E quanto à prova para saber se a pessoa é negra, isso também traz muita controvérsia. A pessoa que é mista, ela é misturada, mestiça melhor, errei aqui, mestiça, negro com branco, isso traz divergências? Olha, realmente existe ali um limbo onde a pessoa parda acaba se colocando muitas vezes, né? Ela tem uma origem negra, se considera uma pessoa negra, sofre os reflexos do racismo também, né? Mas ainda há um questionamento se a pessoa é uma pessoa negra ou não por parte da sociedade. Por isso que é importante as comissões de heteroidentificação, né? Isso é importante até para evitar fraudes ao sistema de cotas, né? Porque a função do sistema de cotas é colocar a inclusão de pessoas que estão ali às margens, que não estão conseguindo fazer acesso a esse espaço de representatividade, né? No caso que é o cargo público. Então é importante, sim, o trabalho das comissões de heteroidentificação, é um trabalho necessário, porque existe fraudes e é o melhor meio de combatê-las, né? Apenas a autodeclaração deixaria uma fragilidade no sistema de cotas, então é necessário. Mas como fica a comprovação, Ana Paula Gatti Vital? Olha, existe, geralmente as comissões de heteroidentificação, elas fazem uma série de análises, e não é só uma questão da cor da pele, é uma questão também de fenótipo, o traço do nariz, o estilo do cabelo, tem uma série de características que fazem uma pessoa sofrer o racismo dentro da sociedade ou não. Então é isso que a Comissão de Heteroidentificação faz, ela faz essa análise para verificar se essa pessoa realmente ela pertence a esse grupo que está excluído, né? Que é o grupo de negros e pardos, e identificando se essa pessoa pertence a esse grupo, não é apenas a cor da pele que faz essa triagem, é também o tipo de cabelo, é o fenótipo dessa pessoa, são características que fazem essa pessoa sofrer o racismo e a discriminação na sociedade. Aqui no Brasil é diferente nos Estados Unidos, porque lá é considerado negro até a 7ª geração. E aqui?
Sim, é verdade. Nos Estados Unidos existe, sim, essa diferença, né? Lá eles classificam pela origem, né? Se a pessoa tem uma descendência negra, né? Aqui no Brasil nós temos uma espécie de colorismo, vamos dizer assim, né? A sociedade brasileira, até por conta da sua mestiçagem, da sua mesclagem quanto às origens, né? Acaba tendo essa diferença, onde só se classifica como negro e pardo pela cor da pele, mas não é apenas isso, né? É a cor da pele, é a herança genética também, mas é o cabelo, são características dessa pessoa que fazem a sociedade tratá-la de forma diferenciada e de forma exclusiva, né? Muito Excluindo bem. essa pessoa. Conversamos com a secretária-geral da Comissão de Igualdade Racial de São Paulo, Ana Paula Gatti Vital. Ela que falou a respeito da lei aqui do Distrito Federal, que reserva às pessoas negras 20% das vagas oferecidas em concursos públicos no Distrito Federal. Ana Paula Gatti Vital, muito obrigado pela contribuição desta discussão sobre um tema bastante relevante para a sociedade. Um bom dia, obrigado. Bom dia, agradeço a oportunidade. Bom dia aos ouvintes. 9h44. Revista Justiça Entrevista. Confirmando 9h44, em poucos instantes, vai começar aqui a sessão do Supremo Tribunal Federal, a abertura do ano judiciário de 2022. O nosso convidado aqui para falar a respeito desta abertura do ano judiciário é o jurista Dr. Mário Amaral Neto, que já foi consultor aqui da Rádio Justiça por muitos anos e retoma aqui a volta aos estúdios. É com muito prazer que a gente recebe o senhor. Muito obrigado por ter aceito o convite. Um bom dia. Primeiramente, um bom dia, Arthur Filho, um bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Justiça, dizer que é sempre uma grande felicidade, é um grande privilégio, uma grande honra estar aqui, né, nos microfones da Rádio Justiça, e ainda mais nesse início do ano judiciário. É um início que vai ser aí realizado hoje, né, aqui no Supremo Tribunal Federal e outros tribunais superiores também, e vamos retomar esse ano de 2022 com sessões de julgamentos, com julgamentos, Arthur Filho, muito importantes, como o Supremo Tribunal sempre, todos os anos, vem enfrentando, dando respostas prontas e diretas à sociedade, e vamos realmente progredindo, avançando com todos os cuidados em relação à Covid-19. Vi que até foi publicada até uma portaria de continuidade de trabalho remoto, mas o judiciário não vem parando e vem caminhando e dando resposta à sociedade que tão necessita dessa resposta pronta que o Supremo Tribunal Federal e a Justiça em geral vem dando aos cidadãos aí que esperam análise de processo e questões relevantes. Arthur Filho. Dr. Mário Amaral Neto, que fica com a gente logo depois também da abertura aqui do ano judiciário e depois do pronunciamento feito pelo presidente do Supremo Tribunal, ministro Luiz Fux. Este ano vai ser diferente, porque especula-se na imprensa, desde ontem, no começo da semana, doutor Mário, que o ministro Luiz Fux deve fazer um discurso bem forte de respeito às instituições. É isso mesmo que pode acontecer? Isso, Arthur Filho, nós realmente temos que aguardar para ver qual será o posicionamento, qual será ali, respectivamente falando, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, ali na pessoa do ministro Luiz Fux, mas é sempre muito importante nós ressaltarmos a todos os ouvintes, todos os cidadãos que nos acompanham, que a própria Constituição da República Federativa do Brasil, ela deixa, Arthur, bem claro ali e de forma bem evidente que todos os poderes são independentes, né? Mas ou pelo menos tem que haver harmonia entre eles. Então é necessário sempre a observância dessa harmonia, a observância ali que sempre haja a não invasão de competência, né, de um poder na esfera de outro poder, mas sempre haja esse controle mútuo, essa balança que tem que haver entre os poderes. Cada poder, evidentemente, como é de conhecimento geral, tem a sua função típica, não deixam de exercer suas funções atípicas.
judiciário julga, o poder executivo ali administra, o poder legislativo como função típica, ele edita leis, mas eles exercem também funções atípicas. No entanto, como você bem colocou, é necessário sempre que haja a observância, especificamente falando aqui de todo esse respeito às instituições, a não invasão de competência, e realmente vamos aguardar para ver qual será realmente o posicionamento. E de acordo com a Constituição, Arthur, realmente tem que haver esse respeito, porque os poderes são independentes, em que pese haver expressamente no artigo 2º da Constituição, falando da harmonia que eles têm entre si, em que pese essa independência. Arthur Filho. Dr. Mário Amaral Neto, nós temos a experiência das sessões virtuais aqui no Supremo Tribunal Federal, a exemplo como nos demais tribunais aqui por Brasília e também nos estados, de que com as sessões virtuais, o que o senhor, como advogado, um jurista que vai até os tribunais superiores, o que o senhor pode dizer a respeito destas sessões virtuais? Acelerou mais o trabalho dos ministros, dos desembargadores, de um modo em geral? Arthur Filho, nós vemos passando um período de grande mudança, né? Desde 2020, quando acabamos tendo essa nova realidade mundial, essa pandemia que veio pela Covid-19, várias adaptações tiveram que ser tomadas. Muitos órgãos, entidades públicas e privadas que estavam até um pouco, vamos dizer, atrasados nessa informatização, em todo esse aspecto de colocar essas novas tecnologias, internalizar essas novas tecnologias, tiveram aí que, em decorrência dessa situação, implementar essas novas tecnologias. Foi uma saída importante para que houvesse a continuidade dos trabalhos no âmbito do Poder Judiciário. Em muitos casos, sim, nós vimos avanços a respeito de toda essa dinâmica no âmbito das sessões virtuais, de audiências virtuais, e nós vamos sempre analisando, vendo, observando como que irá, na realidade, se desencadear toda essa situação de cuidado que temos que ter em decorrência da pandemia, mas que não se pode haver paralisação. Então, há discussões no âmbito, né, tanto do judiciário, entre os julgadores, quanto entre aqueles que atuam, né, com advogados, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, a respeito da virtualização, de necessidade também de alguns atos, de determinados atos são importantes ali se ter presencialmente, mas enquanto houver essa situação que deve ser observada, essa situação até de saúde pública, é uma saída e é importante o implemento e a continuidade dos trabalhos no Poder Judiciário. E é importante, Arthur, nós ressaltarmos para os ouvintes que nos acompanham aqui na Rádio Justiça que o Supremo Tribunal ele é pioneiro em disponibilizar, inclusive há vários anos, seja por rádio, por televisão, especificamente falando, o acompanhamento dessas sessões. Então o Supremo Tribunal Federal tem esse papel importante de há muito tempo já disponibilizar, já aproximar o cidadão no âmbito ali do Poder Judiciário. E agora, dentre toda essa necessidade que há de observância a esse estado de saúde pública, a realização dessas sessões virtuais. Então, para que não haja paralisação, para que haja continuidade do Poder Judiciário, é sim de extrema importância a continuidade dessas sessões, e em dadas situações nós vemos realmente que há um aumento da efetividade, da produtividade, mas são discussões que realmente vão sendo vistas de acordo com a saúde, de acordo com a realidade no momento, mas o Supremo Tribunal Federal já vem desde muito tempo, como todos aqui da Rádio Justiça, da TV Justiça, conseguem observar essa transmissão e essa aproximação do Poder Judiciário com a população em geral, Arthur. Anos e anos atrás, o presidente da Suprema Corte norte-americana, que eu não me lembro o nome, ele veio aqui no Supremo Tribunal Federal e ele ficou assim estupefato, encantado, admirado com a transparência das discussões entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, que há cerca de
19 anos, assim, porque a Rádio Justiça vai para 17, a TV é um pouco mais velha, então 18, 19 anos já vem transmitindo essa sessão. Isso faz com que a sociedade acompanhe o que está acontecendo? Justamente, Arthur, esse é um ponto que você bem ressaltou, um ponto essencial, um ponto importante, muito relevante, nós ressaltarmos e pontuarmos até novamente que essa transparência, essa veiculação das discussões jurídicas, ela acaba gerando uma proximidade, primeiramente porque acaba aproximando o cidadão do Poder Judiciário, porque muitas das vezes o Poder Judiciário ele fica distante, o cidadão, ainda mais a Suprema Corte. Nós que estamos aqui na capital da República, no Distrito Federal, em Brasília, muitas das vezes, se eu comento muito com os alunos também em sala de aula, nós, mesmo tendo essa oportunidade, muitos de nós não conseguimos ou não vamos por N motivos a uma sessão do Supremo Tribunal Federal, que em tempos comuns de saúde pública, com a ausência dessa pandemia da Covid-19, aberta ao público para acompanhamento das sessões presenciais. Agora, realmente, quem não reside aqui em Brasília, reside no nosso Brasil, que tem extensões continentais, que a grande realidade é essa. Inclusive, eu sou do Pará, bem distante aqui de Brasília, se formos colocar de avião mais de 2 horas de voo e de estrada 2.000 quilômetros, dá a possibilidade de uma pessoa que está lá no Pará ou no interior do Brasil de acompanhar as sessões do Supremo Tribunal Federal, tanto por rádio, que o rádio tem um alcance incomparável ainda até os dias de hoje, mesmo no tempo da rede mundial de computadores, o rádio alcança muitas pessoas, ainda mais no interior do país, quanto pela televisão. Então há essa possibilidade de transparência, eu digo mais assim, de se aproximar também a população do Poder Judiciário. Então é muito importante. Foi ali, vamos dizer, até pedindo licença para usar um jargão popular, um pontapé inicial, um exemplo muito grande a todo o judiciário, essa adoção desse televisionamento também por meio da rádio e por meio da rede mundial de computadores também, pelo site da Rádio Justiça e pela plataforma, ali, se não me engano, do YouTube, a TV Justiça também, ela possibilita aqui essa grande divulgação de todos os julgamentos, de matérias afetas ao direito. Isso aproxima o cidadão, fortalece o cidadão, o estudante de direito e o profissional também, que está aqui sempre acompanhando a sintonia da Rádio Justiça para poder aqui efetivamente ver discussões que são travadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Arthur. Dr. Mário Amaral Neto, que volta daqui a pouco. Agora nós vamos para o Edição da Hora e em instantes a gente volta aqui com a abertura do ano judicial pela Rádio Justiça aqui do Supremo Tribunal Federal. Estamos apresentando Revista Justiça.